Fala, galera, o negócio é o seguinte, ó, depois do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, da derrota do Grêmio para o Cruzeiro por 1-0 lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Roger Machado deu uma entrevista coletiva, que somente ele falou. A gente até pode fazer uma crítica aí a respeito dos dirigentes que não fizeram, né, não falaram a respeito, até não comentaram o jogo, talvez seja pelo tempo, algo dessa forma, mas eu achei que eles deveriam falar algo. E o Roger foi muito bem na coletiva. Muitas pessoas estão criticando nas redes sociais, muitas pessoas estão criticando, estão pedindo até a demissão do Roger. Tem vários grupos de WhatsApp falando a respeito que o Roger não é treinador para o Grêmio, e eu já não dizendo que eu não estou discordando dos caras, mas eles não conseguiram entender o que aconteceu no jogo, o que o Roger propôs. E o Roger, na coletiva, ele explicou. E aí eu quero analisar isso aqui junto com vocês, eu quero que vocês entendam o que ele passou, para vocês terem a conclusão de vocês, como eu tenho a minha, que é a minha opinião do que ele fez. Eu acho que ele errou e ele admite isso na coletiva, e eu sei que vocês vão concordar com algumas partes, vão discordar de outras, e para isso eu quero que vocês comentem aqui. Antes de mais nada, dá o like, se inscreve, ativa as notificações. A gente fez até um pós-jogo ontem fenomenal, e hoje o assunto no programa na Rádio Com 98.5 MHz que a gente faz de Santo Ângelo, o tema é sim sobre a coletiva do Roger, exatamente esse ponto onde ele admite os erros. Então, acompanhem lá se vocês quiserem. É o tema nosso hoje ao meio-dia na Rádio Com 98.5. Então é o seguinte, ó, quando ele foi perguntado para fazer sua análise do jogo, o que ele achava, ele disse assim, ó, os caras, o Cruzeiro, trabalha muito forte na linha de 5, nessa formatação do sistema de 3-4-3. O que é a linha de 5 que ele fala? Na linha de marcação dele. Ele faz uma marcação na saída de bola do Grêmio, Cruzeiro, com 5 jogadores. Os três atacantes, né, e os seus 2 alas pressionam no campo do Grêmio. E ele faz uma saída de bola em 5, pressionando esses 5. Eu falo muitas vezes que ele deveria ter espelhado o time do Cruzeiro, e ele achou que não. Depois ele reforça no momento da coletiva em que ele fala que precisa ter uma compactação para poder tirar esses espaços do Cruzeiro. Então foi um jogo de estratégia. Não foi um jogo bonito, foi um grande jogo, porque o time do Cruzeiro tem um estrategista e nós temos o Roger, que também é estrategista. O detalhe do que o Cruzeiro venceu é que a gente cometeu um erro. Saiu um gol contra. Se não tivesse tomado gol, o jogo teria acabado 0-0, seria 2 tempos distintos, o primeiro tempo do Cruzeiro e o segundo tempo do Grêmio. Por que eu falo que seria 2 tempos distintos? Porque o Cruzeiro não invadiu a área do Grêmio. Eles tiveram uma oportunidade de gol que não conseguiram converter, que foi fora da área, e o Cruzeiro teve o gol contra do Grêmio por um erro de marcação nosso. Foi uma troca de posição entre o Biel e o Elias. O Biel não fez a marcação, e ele fala exatamente isso, que eles fizeram o gol no momento em que nós estávamos trocando o sistema defensivo para ofensivo. Quando o Grêmio estava atacando, eles conseguiram roubar a bola, e nessa volta o Grêmio não conseguiu cobrir. E foi um erro do Biel, tanto que o Biel não chega a tempo para fazer a marcação. E o Rodrigo tenta cortar. Ele se joga na bola, dá um carrinho e desvia. O Breno é atrapalhado pelo atacante do Cruzeiro. E aí ele não vai na bola, espera. Não foi erro do Breno, foi um gol contra. Por que eu digo que se termina o primeiro tempo 0-0, seria o primeiro tempo do Cruzeiro, porque eles tiveram um volume muito grande, eles tiveram uma intensidade muito grande para roubar a bola e tentar fazer o gol. E o segundo tempo foi do Grêmio, por quê? Aí eu falo da estratégia. Porque o Grêmio teve 3 oportunidades dentro da área do Cruzeiro e o Grêmio não converteu. E o Cruzeiro não teve nenhuma oportunidade dentro da área do Grêmio durante o jogo. Teve uma só no primeiro tempo. E no segundo tempo eles não conseguiram entrar na área do Grêmio, a não ser por escanteio, por falta, algo dessa forma, que o Grêmio também fez. Agora a bola trabalhada, entrar na área, o Grêmio teve 3 oportunidades e o Grêmio não converteu. Então são tempos distintos, sim. E aí quando ele faz a troca estratégia, que ele muda, tirando o Lucas Silva no intervalo, que para mim esse começa a errar por aí, o erro dele é por aí, já que ele montou uma estratégia de primeiro tempo para depois mudar para o segundo, ele tinha que ter mudado aos 35 do primeiro tempo. E não era para ter esperado ir para o intervalo, porque ele já ia fazer com que o treinador do Cruzeiro pensasse no intervalo o que poderia acontecer.
no segundo tempo. Né? Tanto que quando o Grêmio muda no segundo tempo, entra o Gabriel no lugar do Lucas Silva, o Pesolano só consegue entender o que o Grêmio está fazendo com 20 minutos do primeiro tempo. E nisso aí o Grêmio já teve não, o Grêmio teve uma oportunidade com o Elias dentro da área. E a bola desviou no zagueiro de não deu escanteio. Mas eu cheguei a ver a bola entrar no gol. Né? Ela chegou a fazer uma curva e ela saiu caprichosamente para fora. Então ali ele demorou para fazer essa leitura. Quando ele consegue fazer a leitura, que ele faz as suas mudanças, o Roger começa a substituir os jogadores por cansaço e ganha em velocidade. O Grêmio acaba ganhando em velocidade porque os jogadores estavam cansados e aí ele consegue usar o contra-ataque e começa a ganhar mais faltas, porque foi uma estratégia do time do Cruzeiro cadenciar o jogo cavando falta. Todos os lances que o Grêmio saía em contra-ataque era falta. Ou era uma falta normal, era uma falta com muita força, com muita vontade, ou uma vontade excessiva de machucar os jogadores. O Lucas Silva saiu lesionado, com uma dor na panturrilha, talvez vai fazer algum tratamento. O Biel foi caçado o tempo inteiro. O Elias saiu com um cotovelaço no rosto. Então, todo mundo teve o seu porém. E aí, qual é a estratégia? Quando ele botou o Gabriel, o Grêmio ganhou na saída de bola. O Gabriel consegue fazer em velocidade esse giro na saída. E aí ele tentou fazer com que o Bitelo fizesse a função do Lucas Silva, que a torcida pega muito no pé do Lucas Silva, porque o Lucas Silva, parece que o Lucas Silva não está jogando, que ele não se compromete com o jogo. Mas o Lucas Silva é exatamente aquele cara que fica entre a marcação de volante, fazendo a função do segundo de volante, do segundo volante, no caso, e é o cara que leva a bola ao ataque. Mas ele faz isso num espaço curto. Então, o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro marcou muito bem o Lucas Silva e marcou o Bitelo. Eles marcaram no seu sistema, usando 3 marcadores em cima do Lucas Silva, 2 no Bitelo e 1 no Vila Sante. Isso atrapalhou. O Roger demorou para perceber, porque se ele tivesse feito isso aos 35 do primeiro tempo, talvez na sua segunda mudança de estratégia no segundo tempo, que ele mudou só com 25 minutos, se não me engano, 20 para 25, ele teria feito isso com 10 ou 15. E não daria tempo deles raciocinar para saber o que estava acontecendo. O Grêmio poderia ter criado muito mais oportunidades. Por que poderia? Porque a segunda mudança dele é a saída do Diego Souza. O Diego Souza ficou marcado com um zagueiro. E o Roger admite, ele fala, no primeiro tempo, foi perguntado o que deu de errado. E aí ele diz assim, o Cruzeiro foi muito intenso. O fato dos duelos individuais, certamente, né, o Cruzeiro teve os números melhores. Então ele admite no primeiro tempo por conta disso. É onde eu estou dizendo que ele errou. Quando ele faz a troca do Diego Souza, o Grêmio ganha uma movimentação no ataque. O Diego Souza teve que sair porque ele estava marcado por um zagueiro. Quantas vezes ele é marcado por 2 e segura os 2 caras quando em outros jogos? Por que nessa vez ele não conseguiu? Porque tinha 3 zagueiros atrás e só um ficou marcando ele. Os outros 2 marcavam os extremas quando subiam. Era mais ou menos os jogadores como se fosse uma segunda bola. O Diego Souza, para buscar jogo, para jogar, ele teve que voltar. Quando ele vinha para o meio campo, ele povoava. E o Grêmio não tinha os extremas, porque os extremas estavam na marcação aqui atrás. Até sair, o Roger teria que chamar o time para sair no contra-ataque. E não conseguiu. Se tu tem um centroavante de velocidade e mobilidade, tu faz uma bola longa. Esse é um dos poréns que eu acho que ele errou. Eu acredito que o Roger errou. O segundo erro, para mim, na verdade é o terceiro, né? O primeiro é o tempo da substituição. O terceiro erro seria uma forma de ele espelhar o jogo, espelhar o time do Cruzeiro. E ele resolve compactar o time. Se ele espelha, ele ganha na velocidade, porque nós temos o Elias com velocidade, tem o Biel com velocidade, tu pode usar o Janderson com velocidade, e aí tu pensa assim, até o próprio Gabriel como velocidade. Mas a velocidade não quer dizer que tu vai converter em gol. Tanto que a gente teve 3 oportunidades. Uma com Elias, uma com o Ricardinho e uma com o Campas. Todas elas dentro da área e a bola não entrou. O erro dele é exatamente isso. Aí foi perguntado depois sobre o tripé no meio campo. Na troca que ele faz, tirando o Lucas Silva e botando o Gabriel, se ele já está pensando no jogo contra o Ituano.
e aí aqui é a parte mais importante. Eles dizem assim, ó, eu acho que a nossa equipe foi ofensiva. Foi uma estratégia do jogo, que é o que eu estou falando aqui. Estava sacrificando os pontas e precisava de um jogador com características igual a do Gabriel, que leve a bola do meio para o ataque. Tudo é possível. O Gabriel entrou muito bem, e é uma possibilidade sim. Ou seja, contra o Ituano, de repente ele já está pensando, porque o Lucas Silva machucou a panturrilha. E se a panturrilha não cura, ele vai levar um tempinho ainda para se recuperar. A dor demora, se ela estiver aberta, ele vai demorar para se recuperar. Ela demora para cicatrizar. Então ele vai utilizar o Gabriel porque ele já treina isso. E, nos treinos do Grêmio ele já usa o Gabriel como um segundo volante. E aí ele só tem que saber se ele vai trocar o posicionamento dele com o Bitelo para utilizar. Aí ele foi perguntado sobre o que ele tira de lição, se é uma estratégia e atitude. Daí ele mata aqui. Ele fala assim, ó, desculpa, não vou falar em atitude. Atitude temos pra caramba. Nós competimos igual para igual. Porque a estratégia dele era essa, segurar no primeiro tempo e fazer no segundo uma modificação de esquema, de velocidade, para confundir o Cruzeiro. E aí ele fala, perdemos na sobreposição de um modelo para o outro, que é o modelo tático. Temos poucas coisas a lamentar e muitas a enaltecer. Não podemos, toda vez que perder, tirar lições e lições. Foi um jogo de futebol contra um grande adversário. E hoje o sistema e as individualidades sobrepuseram as nossas. Parabéns ao Cruzeiro. Ele admite que o que ele calculou, o que ele pensou, a estratégia dele deu errado. E a gente tem que entender isso. Ele realmente entendeu aonde ele errou. Ele sabe onde ele errou. Na demora, como eu estou falando, na substituição, e aí depois na forma que ele conduziu o sistema de marcação. Se ele tivesse mudado isso com 35 do primeiro tempo, teria resolvido vários problemas. A parte maior e o detalhe maior disso é que ele não quis mexer no Diego Souza. E ali é o grande erro. O Elkson se movimenta muito mais. Beleza? O que vocês acharam? Comenta aqui, dá um like e se inscreve. Que é Grêmio.